Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, gravando este conteúdo na noite do sábado, após o empate do Clube do Remo vergonhoso em casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Para quem acompanhou nosso trabalho hoje nas redes sociais e também aqui no YouTube, viu que a gente estava lá no Colosso do Bengola. Mais uma vez o Fenômeno Azul fez a parte dele, mas o Remo em campo foi uma tristeza. E como a gente comentou ali na coletiva pós-jogo, mudanças precisarão acontecer no comando técnico do Clube do Remo. É inevitável, gente. É inevitável, é inaceitável que as coisas permaneçam do jeito que estão. E como eu comentei com vocês, o trabalho não evolui. O trabalho do Antônio Oliveira não evolui e as informações que já estão surgindo é de que a diretoria já pensa na troca do comando técnico. Então não se surpreendam se nas próximas horas o Remo anunciar aí a troca do seu treinador, do Remo já começar também a pensar em um substituto, mas não dá para aceitar o que a gente viu hoje. Para quem quer aí lutar pelo acesso à Série A, não dá para aceitar o futebol que o Remo vem jogando na era do português Antônio Oliveira, e principalmente com esses tropeços ridículos em casa, onde a gente tinha que ser soberano, onde a gente tinha que ter sempre a garantia dos 3 pontos para quem quer lutar pelo acesso à Série A. Uma rodada que pode ser muito prejudicial para o Remo. O Remo pode cair até para o 8º lugar, dependendo dos resultados, e perdeu a oportunidade de dormir hoje, quem sabe, na 3ª colocação da Série B. Mas como eu estou aqui para falar desse trabalho do Antônio Oliveira, e pelo que a gente está trazendo de informação também dos bastidores, né, a diretoria já está aí estudando a possibilidade de mudança e acho bem difícil que isso não aconteça. É um Remo que não consegue ter uma organização tática, uma definição de time, não consegue evoluir como conjunto e o pior de tudo, está piorando a cada jogo na questão física. Hoje, mais uma vez, uma atuação ridícula no segundo tempo, time que não entrou em campo na segunda etapa e que, por milagre, ao invés do Marcelo Rangel ali e dos deuses do futebol, não saiu derrotado para uma das piores equipes do campeonato, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. A comissão técnica, se mudar realmente amanhã, nas próximas horas, ela vai deixar o clube. Mas as cobranças também terão que ser feitas para os jogadores que estão em campo e não estão entregando absolutamente nada, caindo fisicamente, não conseguindo render tecnicamente e taticamente também, que aí entra a culpa do treinador. Mas também não tem como deixar de cobrar aqui o executivo de futebol e a diretoria do Clube do Remo, porque foram eles que contrataram o treinador português Antônio Oliveira e que estão também à frente das contratações em 2025 e que também optaram em não contratar um preparador físico. Porque, com todo o respeito ao profissional que está hoje no Remo, não tem condições. O Remo está muito mal fisicamente. É o 3º preparador físico em 2025 e o time só piora, o time só decai. Mas muito em função também do trabalho péssimo que faz a comissão técnica comandada pelo Antônio Oliveira, que hoje nem esteve, né, na beira do campo e que dificilmente, acredito eu, tá, pelas movimentações dos bastidores, vai comandar o Remo na próxima rodada. Então, galera, hoje chegou na paciência do torcedor. Hoje o torcedor do Remo ele esgotou toda a paciência, porque ele saiu de casa, comprou ingresso, pegou sol, pegou chuva, foi acompanhar o seu time do coração, esperando algo de diferente, uma atitude diferente. E o que a gente viu hoje foi um Remo dominado e quase superado no placar pelo Botafogo, uma das piores equipes do campeonato, vice-lanterna da competição, e que comemorou como se fosse Libertadores, como se fosse Copa do Mundo, como se fosse, sei lá o que, o empate contra a gente aqui no Mangueirão. Lá na coletiva do auxiliar técnico, né, eu fiz a minha pergunta e sinceramente já imaginava aquela resposta, por isso que eu nem me aprofundei e fiz realmente uma pergunta simples hoje, porque eu já imaginava a resposta pelas respostas que o auxiliar estava dando ali na coletiva. Então, eu não vamos ficar aqui batendo em tecla, tem que contratar jogador X, jogador Y, se o trabalho de quem escala, de quem treina, não mudar. Então não dá mais, não evoluiu, não deu certo,
paga a multa, conversa com o profissional, rescinde o contrato. E é isso, vida que segue. Mas não dá. Não dá, não evoluiu o trabalho. A gente fez a nossa parte aqui. Chamou o torcedor durante a semana toda. Fez campanha para lotar o estádio. Para isso aí? Não dá, né? Então, se vocês querem ir para a Série A ainda, realmente decidam por isso amanhã. A torcida toda vai entender essa mudança. A torcida inteira tem ciência de que essa mudança agora vai ser fundamental para a gente ainda ter chances, daqui a 5, 6 rodadas, de ainda estar na briga pelo acesso. Porque com esse futebol, olha, eu não sei não. Ainda bem que já estamos com 34 pontos, né? E a linha de corte ali para não cair é 45. Porque com esse futebol, é futebol para não ser rebaixado. Futebol muito abaixo, desorganizado, triste do Clube do Remo nos últimos jogos. Salvo raras exceções, Antônio Oliveira não conseguiu convencer em nada o torcedor do Clube do Remo. E hoje, ele enterra, na minha opinião, o trabalho dele com essa atuação pífia do Clube do Remo, com esse comportamento do time covarde no segundo tempo. E como eu disse, ele é o responsável por ser treinador, mas a responsabilidade tem que ser dividida entre a diretoria e os jogadores que estão devendo muito. Próximo jogo é simplesmente contra o Coritiba, fora de casa, o líder da competição. E aí, mais do que nunca, na minha opinião, a necessidade de alguma coisa mudar. Porque se a gente ficar de braços cruzados, pode ser tarde demais. Inclusive Pedro Rocha, né, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não deve enfrentar a equipe do Coritiba. Mas é isso, galera, não dá mais para ter paciência, não dá mais para esperar. Já vimos trabalhos sendo trocados na Série B e dá resultado em pouco tempo. Vila Nova aí ganhou mais uma hoje, já tá 1 ponto atrás do Remo. O Criciúma, que trocou de técnico, tá ali também, pode passar a gente nessa rodada. O Criciúma, que esteve na zona de rebaixamento por muito tempo, já pode passar a gente nessa rodada. Então não dá, né? Não dá. Ou muda agora, ou toma uma atitude internamente, inclusive de cobrança em cima desses jogadores, ou a gente vai perder a grande chance de chegar na Série A depois de tanto tempo de luta, tanto tempo de espera, de um campeonato que tá fácil, tá acessível para, sem redundância, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, queria muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não realmente com essa mudança. E é isso, amanhã tentar gravar aqui com vocês também, atualizando sobre essas informações do Clube do Remo, mas de momento é isso, as movimentações já estão acontecendo e poderemos sim ter mudança no comando técnico do Clube do Remo. Deixa o teu like, verifica a tua inscrição, comente os assuntos desse vídeo e até a próxima. Valeu!